Eu falo bastante, tudo começa na medição, né? É o primeiro passo que a gente dá na busca da qualidade, da performance, do resultado, do lucro do negócio. Legal. Então esse é o primeiro passo que a gente dá. E se o primeiro passo já começa mal, Não vai funcionar, né? Qualicast, podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, você está no Qualicast, eu sou o Jason Anhard de Bastiani, seja muito bem-vindo ao seu podcast preferido sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou a Moniz e Carla. Nesse episódio você vai entender a importância da medição na qualidade, os principais desafios que as empresas enfrentam e como trazer essa visão para o time, para a gente engajar as pessoas. Eu sei que você precisa disso aí. Fica aí que você vai saber. Moniz, quem que está com a gente hoje? Graças a Deus está o Neville. Amém. O Neville Fusco. Neville Fusco, CEO do Metroex, mais de 28 anos de experiência em metrologia, instrumentação, controle e automação, mestre em engenharia mecânica, metrologia e instrumentação, palestrante, professor e consultor em metrologia e já participou de 9 episódios do Qualicast, cara. Ele é Qualicaster, na verdade. É Qualicaster. É a profissão dele, Qualicaster. É isso. muito obrigado, gente. É um prazer estar aqui com vocês. E como você diz, né, a minha maior qualidade é ser Qualicaster. Essa é a maior qualidade, o maior título dele é ter participado de uma Qualicast. Neville, muito bom ter você com a gente, cara. E vamos lá, né, Moniz? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre metrologia. É um assunto que sempre dá uma enroscada. Gaguejada. Uma gaguejada. Você fala, não, meteorologia, o quê? É chuva? Não, metrologia, cara. Tem a ver com a calibração de equipamento, com ensaio, com medição. Inspeção de processo, de produto. Tem a ver com outras coisas, é disso que a gente vai falar hoje com o Neville aqui. Mas antes de falar com o Neville, vamos pedir para você aí, que está acompanhando a gente, se inscrever no nosso canal do YouTube. Se você assiste no YouTube, inscreva-se. Se você está no Spotify, você vai lá e clica para seguir e dar as estrelas máximas possíveis, que são 5. Né? Mas então assim, 5 estrelinhas. Responda a enquete que está aí, se você quiser que a gente direcione o conteúdo para a linha que você está pensando. E também agora tem o Instagram do Qualicast, né? Que a gente acaba não falando disso, mas eles mandaram fazer o Instagram do Qualicast, fizeram o Instagram, eu não opinei sobre isso, mas eu estou fazendo o que me pediram e vai para seguir o Instagram do Qualicast. Inclusive, eu estou seguindo o Instagram do Qualicast. Estou, pessoal do marketing? Estou seguindo o Instagram do Qualicast. Isso que é importante também, porque se eu peço, o cara vai lá e vê que eu não sigo, falar o que esse cara tá falando aqui. Mas acompanha a gente nas redes. Se você quiser acompanhar o Neville Fusco, é Neville Fusco no LinkedIn, a Moniz e Carla e o Jason AB no Instagram, LinkedIn e por aí afora. Moniz, vamos seguir daqui então? Bora, mas temos mensagem do ouvinte. E hoje quem mandou áudio pra gente foi o Michael. Vamos ouvir? Vamos. Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Maicon. Estou atuando na área da qualidade há pouco mais de 3 anos. Eu gostaria de saber qual é o conselho de vocês quando a direção da empresa acaba injetando na área da qualidade, impedindo o crescimento. Eu tenho outra dúvida. Com tanta tecnologia no mercado, qual é a principal dificuldade que vocês têm observado na área da qualidade, na área de melhoria contínua? Diz pra mim. Muito boas dúvidas, Moniz. E vamos começar pela primeira. Na primeira, né, Neville? É uma coisa que acontece pouco na indústria. Pouca coisa, Pouco na muito indústria. raro, diretoria. Engessar impedindo o crescimento da área da qualidade. E aí, Neville? Vou deixar o Neville responder, já que ele é o palestrante. Palestrante. Já cheguei na parede aqui. E aí, o que vamos a gente lá, faz? eu daria a seguinte sugestão. Vamos sair do Qualitês e vamos falar a linguagem da diretoria, né? Vamos falar a qualidade como a diretoria precisa ouvir, como retorno de investimento, como aumento de negócio, como lucratividade, né? Se a gente chegar lá e falar que tem que atender a ISO, que tem que atender o requisito, que tem que tratar não conformidade, você não vai conseguir engajar ninguém. Boa. Então a gente tem que, se eu puder dar uma dica aqui, fala a linguagem da diretoria, porque a qualidade fala resultado, fala lucratividade. Então a gente precisa partir por aí. E talvez aí daí mostrar o crescimento que a empresa vai ter e da qualidade cresce junto, né? Por aí, Exatamente. Tem muita essa questão, a gente esquece às vezes que o pessoal da diretoria são pessoas. Mas! São pessoas más! Não, mentira, não, eu sou da diretoria, não posso falar isso. E todas as pessoas passam por um processo de educação, né? Mal educados!
não mal educados, mas existe um processo em que exige a consciência, a gente tem que entregar o conhecimento, né? Tem que construir a aprendizagem e aí consolidar uma competência. Então, é muito interessante pensar, porque se o cara tá engessando, às vezes ele nem sabe que tá engessando. Ele é burro. Parou pra pensar nisso? Que talvez ele não sabe, que talvez ele é burro. Ele é burro. Ele não é burro, ele só não sabe. Mas Às vezes é burro. ele Não, não ele não sabe. sabe. É brincadeira. É um burro inconsciente. É a questão da ignorância, É isso né? aí. Pô, o cara não sabe que tá fazendo isso. Boa. E nós, como facilitadores da qualidade, precisamos trazer as informações adequadas na linguagem do receptor da informação, para que a gente crie esse significado Boa, e aí, de fato, a gente consiga caminhar juntos. Muito bom, é isso aí. Eu não tenho nada a complementar. Ele não é burro. Pô, Ele não é mau. Então, só foram piadas enquanto a Moniz falava seriamente aqui. Eu tentava Caramba. estragar o discurso dela de maneira sistemática. Né? Mas ela falou bonito. É assim que é a dinâmica do chefe e do colaborador. Mas um dia normal na empresa. Mais um dia normal. E vamos para a segunda pergunta, então, que era boa também, que com tanta tecnologia na qualidade, como ele vê a melhoria, né? Como que ele vê as dificuldades na melhoria contínua? A principal dificuldade para a melhoria contínua é a estabilização de processo e engajamento da equipe para trabalhar no sistema. E quando eu falo no sistema, não é no software. A gente tem software e tecnologia, a gente tem para ajudar, né, Moniz? Depois me pode falar disso. Mas Compre Colhex. compre Colhex. Agora é ela que vai atrapalhar. Mas quando você tem que conseguir estabilizar o processo, significa que você tem que conseguir repetir o processo. Isso é muito básico e é muito mal feito nas empresas. Ou seja, repetir o processo tanto que ele está estável, o sistema está estável, e você começa a trabalhar as melhorias. O que acontece muito é as pessoas mudando um monte de coisa para ver se acerta. Eu estou mudando um monte de coisa para ver se eu acerto alguma delas. Quando melhora, não sabe por quê. Tal do super ajuste. Exatamente. Então, é o que o Demi falava lá atrás. Essa ainda é a maior dificuldade. E por que eu falo isso hoje? Em tempos de IA, o cara joga qualquer coisa no chat GPT, volta qualquer coisa para ele, e não é que não é para usar, não. É para usar. O Qualiex, inclusive, tem IA. Você pode utilizar, mas você precisa ter um sistema estável. Então, isso tem a ver muito mais com engajamento e disciplina do que com tecnologia. Porque daí a tecnologia... Ela roda solta, ela roda bamba. Ela não consegue Nenhuma fazer tecnologia resolve um processo que não funciona. Exatamente. Então, esse é o principal problema, na minha opinião. De novo, é um conselho que ele pediu. Você pode, inclusive, achar que eu tô falando besteira, mas é o que eu acredito. Beleza? Legal. Espero que o Michael Beleza. tenha ficado feliz. Compre com essa Cariex, resposta. por favor. E se ele quiser tecnologia para ajudar ele, Moniz? Compre o Qualiex, o Metroex. Não, liga aqui pra gente na ForLogic que a gente te ajuda, cara. Ó. Olha, ligue já, né? Liga pra mim. O que ele ganhou, Moniz? O que o nosso ouvinte querido ganhou? Mais conselhos, brincadeira, ele ganhou fabulosos stickers da ForLogic, que a gente vai entregar para você com muito carinho no seu endereço. Mike, obrigado por ter contribuído. E você que está nos assistindo ou está nos ouvindo, também pode enviar o seu áudio e ganhar os maravilhosos stickers da ForLogic. É só mandar áudio para 43 99822 0077. Se o áudio tocar no Qualicast, a gente envia uma cartinha com os nossos mimos para você. Muito bom. Vamos então pro tema agora? Bora! Neville tá esperando, vamos lá. Bora. Moniz, vamos então pro tema e vamos começar aqui. O que você tem para falar pra gente sobre medição? Cara, dia após dia é rotina, né? Várias decisões dentro das empresas, das indústrias são tomadas, né, com base em medidas, né? Medidas de peso, de torque, dimensional, tempo, temperatura, consumo, rendimento. E se a medida estiver errada, cara? Tudo bem, a gente mede de novo. Eu quero trazer Nem aqui. sempre dá tempo. Nem sempre dá tempo, o prédio já está caindo, né? Então, assim, peraí, deixa eu trazer aqui. Agora eu vou entregar pro Neville, que aqui é a praia que ele surfa. Neville, tem uma frase sua que cabe perfeitamente aqui, que inclusive estampará as paredes da ForLogic, que você tá escrito Neville embaixo. Qual que é a frase, Neville? Eu falo bastante, tudo começa na medição, né? É o primeiro passo que a gente dá na busca da qualidade, da performance, do resultado, do lucro do negócio. Legal. Então esse é o primeiro passo que a gente dá. E se o primeiro passo já começa mal, né, a chance de dar certo é Se a pequena. medida tá errada, o processo não funciona, o controle tá errado, porque você tá controlando um negócio que é outra coisa, você não tá batendo, a decisão vai ser errada. Isso aí. Os indicadores são O gerados. indicador tá errado, não vai funcionar, né? E, nossa, isso parece tão óbvio, mas ainda tem tanto problema de medição, né? Com certeza, assim, coisas
absurdas, assim. Tem uma questão que a gente fala, né, que a medição deve ser adequada ao uso que eu quero fazer dela, né? A ISO fala muito isso, ela tem muito essa questão, só que a gente não entende o que significa esse uso, né? Então, você falou de temperatura, dimensional, né? Então, quando eu estou fazendo né, uma peça de um carro, um cinto de segurança, um freio, né? Eu preciso que ele performe de uma certa maneira. Eu preciso que ele freio suporte um torque, uma força, né? Então, essas especificações são usos pré-entendidos. E as empresas não sabem traduzir muitas vezes isso em requisitos de medida que eu preciso. E aí a gente começa a complicar, porque a gente já tive cases onde o cara precisa medir uma faixa, sei lá, de 0,2, 0,3 graus Celsius, e ele tem um instrumento que mede de 1 em 1 grau Celsius, por exemplo. E ele tá tentando medir lá. Não, ele está medindo há anos. A variação máxima tinha que ser 0,2. Ele tá medindo curva, vai de 1 pro 2. Assim, coisas que, como você falou, parecem óbvias, mas está rodando no processo há 5, 6, 7, 8 anos. Passa por auditoria, passa por recertificações, e o cara não sabe nem o que ele está fazendo no dia a dia. É legal a gente estar falando disso, porque antes do controle vem uma medição. É isso aí. Antes da gente analisar o indicador, vem uma medição. Antes da gente liberar um produto, geralmente tem medição. Se a medição estiver errada, o que vem depois, que é a geração de valor de verdade, ela vai estar torta, cara. Exatamente. E não só o valor enquanto produto, mas segurança, saúde, né? Se eu olhar, por exemplo, um hospital numa mesa de cirurgia, o cara está sendo acompanhado por N instrumentos de medição para garantir a vida do cara ali. Você imagina vamos colocar um caso extremo aqui, né? Vamos ir para o extremo para facilitar o entendimento, né? Você imagina um cara que tem uma parada cardíaca, ele vai regular um desfibrilador e tá com 50% de erro aquele equipamento. O que acontece no caso do cara? Então precisa garantir aquela medição de forma aquilo ali é segura de vida. Então, óbvio, quando a gente pensa talvez numa garrafa térmica, uma coisa tal, mas quando a gente leva para, por exemplo, um avião, né? Cara, a metrologia em asas ali, tudo está sendo monitorado o tempo todo com 2, 3 instrumentos suplementares e tal, né? Por quê? Porque se o cara tiver um altímetro falhando ali, ele pode bater no outro avião a qualquer momento. Então, o nível de exigência é muito grande. Só que a gente não entende que isso também está nas indústrias de menor porte, tá no dia a dia, tá no que você está fazendo. Então, imagine que os seus instrumentos de medição e sua empresa representa seu avião. Né? Então, se você está ignorando seus instrumentos de medição, que direção que você está indo? Você está indo para catástrofe? Você está indo para onde? Para onde você pode cair, você não sabe, né? Quero aproveitar que o Neville citou aí a questão da ISO, eu quero trazer o item 7151, que fala de recursos em monitoramento e medição. Eu vou ler aqui as generalidades, né? Só para a gente embasar o nosso papo. É ISO 9001, né? ISO 9001 2015 ainda, depois a gente fala, né, da nova versão. Toxino, que que vai ter podcast sobre nova versão. Vamos lá. A organização deve determinar e prover os recursos necessários para assegurar resultados válidos e confiáveis quando o monitoramento ou medição for usado para verificar a conformidade de produtos e serviços com requisitos. É a famosa adequação ao uso, exatamente. É disso que você estava falando, né? E olha, cara, essa frase, eu até brinco, né? Que esse é o item que mais tem na conformidade não registrada. Por que eu falo isso? Porque ele utiliza a palavra resultados válidos. E o que significa um resultado de medição válido? O que significa eu garantir isso? Então, quando eu tenho, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui. Quando a gente está em casa, a gente paga o consumo da nossa água, nossa eletricidade por um instrumento de medição. Certo? Então, está claro na exigência que se aquele cara errar mais do que 0,5%, aquele produto não pode ser usado para medir o seu consumo. Agora, quando eu penso numa empresa certificada ISO 9001 e eu tenho lá um instrumento que está sendo utilizado, como é que eu utilizo para dizer que a qualidade daquele produto está adequado? Eu sei que aquele resultado de medição é válido. Como é que eu consigo comprovar isso? Infelizmente, isso hoje, muitos auditores, muitos consultores de ISO não sabem fazer isso. Porque entra no aspecto de processo de medição, de metrologia. E não consegue entender o que é uma incerteza, o que é um padrão, que é um erro. Exatamente. Não consegue, né? Então fala, não, você precisa analisar o certificado de calibração. Garantir resultado válido está muito além de analisar um certificado de calibração. Analisar faz parte de garantir o resultado, mas garantir o resultado não depende apenas da análise. Exatamente. É isso aí. Entendeu? Muito legal, Neville. Então, o que acontece? O cara vai lá, vê um certificado assinado, só que, vou dar um exemplo bem simples aqui, bem besta, né? Se eu chego numa indústria, por exemplo, que tem uma especificação que utiliza um paquímetro,
um instrumento de medidas dimensionais. Quando eu mando para um laboratório de calibração, ele está numa condição adequada de temperatura, o técnico treinado. Aí eu chego na empresa, esse cara está usando esse mesmo parquímetro, esse mesmo instrumento, próximo de um forno que está a 70, 80, 90, 100 graus. A condição exposta desse equipamento não é a condição que ele é utilizado. Eu posso garantir que eu tenho um resultado válido, mesmo se o instrumento está calibrado, avaliado. As condições de temperatura e pressão não estão corretas, né? Nesse caso, a temperatura está variando demais. Entendeu? Então, aquele resultado que eu tenho de calibração está totalmente coerente com o resultado que eu estou vendo no dia a dia. Então, eu tenho um instrumento que está errando muito além do que eu tenho dentro de um certificado, mas eu acho que o certificado está me dando a informação. Porque ele foi calibrado num ambiente controlado, nas melhores condições possíveis. Só que na utilização ele está sendo utilizado num ambiente não adequado. Exatamente. Não adequado para o uso. E aí eu estou garantindo resultado válido? Não. A gente está falando aqui de um elo muito forte da qualidade com a metrologia. E não observado. E não observável muitas vezes. Porque o cara nem entende o problema que ele tem muitas vezes. Você sabe disso, né, Neville? Você deu um exemplo agora perto de um forno. Quantas empresas não fazem isso? Eu vou te falar de um caso que eu prestei vamos chamar de mentoria aqui, não chegou a ser uma consultoria. Eu fiz uma visita numa oficina de aviões empresariais. E o processo de manutenção era fortemente dependente de ajustes e instrumentos de medição. E obviamente que o nível de pressão, o cara abre o motor de um avião e vai ajustar, regular o motor, fazer retífica, todo aquele trabalho que a gente está acostumado, só que num avião. E o cara media isso exposto, aberto, no sol, levava por meio ali para facilitar o acesso, no sol, com o instrumento, deixava o instrumento ali meio-dia, ia medir isso. Cara, ele tinha um índice de remontagem de quase 40%. Isso explica muito, né? Então... Absurdo. Aí eu falei, cara, você vai ter que criar uma área de medição. Todos os seus instrumentos, mais o seu motor, vai ter que ficar 2 horas estabilizando nessa área para você montar e fazer a partir das medições desta área, e aí sim você vai começar a liberar. Reduziu para menos de 5% o problema. Então, ó, aí a gente começa a entender, né? Um pouco de como a qualidade é impactada pela medição, pela metrologia. E legal que a gente explorou aqui, né? Tantos resultados válidos e confiáveis, né? Porque quando tudo começa na medição, quando o resultado não é confiável, a gente não pode dar crédito a esse resultado. Tudo ali começa a desmoronar. E a gente usa o resultado para tomar decisão. Isso foi Ai, caramba. depois aconteceu na França, né? Na França. Aqui não. Aqui isso nunca aconteceu. Eu não tenho motores na Forlote. Só dos carros do estacionamento. Mas eu não tenho aviões. Mas é tudo elétrico. É tudo elétrico. Não, mas a gente tá dando risada, mas esse é um problema clássico e a gente tem que falar dele. Vamos falar de quem banca esse Qualicast antes de a gente continuar? Vamos, dinheiro. Falar da fortuna incalculável que a gente ganha para calibrar paquímetros que a gente usa para medir os colaboradores. Manda o Pix. Manda o Pix. Manda o Pix. Beleza, quem que banca? Vamos lá. Esse Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que há mais de 20 anos surpreende com tecnologia e relacionamentos que simplificam a qualidade. Junte-se à maior comunidade de qualidade do Brasil e descubra como podemos impulsionar os resultados da sua organização. Acesse o nosso site e conheça soluções completas que vão apoiar você e a sua empresa na busca por uma qualidade real. Neville, diz pra gente qual que é o erro mais comum que a gente vê nas empresas quando o assunto é medição. Legal, essa é uma pergunta muito interessante. E a gente está muito acostumado a relacionar a calibração somente, né? Tem a questão de certificados, a gente acreditar na coisa, mas eu vou relacionar um ponto que para mim é muito, muito, muito legal, que é correlacionar a qualidade da medição com a qualidade para o cliente. Então, quando a gente olha para o cliente, foca na especificação do cliente, ele automaticamente está me dando um requisito de medição para atender. Então, quando uma montadora fala para mim, ó, eu quero que a peça seja assim, ele automaticamente está dizendo assim, ó, você tem que medir com essa qualidade essa peça. Ou seja, você tem que... O erro é a gente não criar essa relação, é isso? Isso, exatamente. Não fazer essa conexão. Legal, cara. Então, eu tenho um requisito de medição, que a gente entende como produto, ou como tolerância, como especificação do cliente, e aí eu não olho para como que eu vou medir esse requisito, eu simplesmente falo, não, eu preciso de um pouquinho. E eu tento fazer o requisito lá, eu vou tocando o barco, o meu processo padrão que eu estou usando aqui, a gente já calibra assim mesmo. O cara pega o mesmo equipamento, usa para várias coisas diferentes, acha que tudo se resolve, né? Então, o cara olha muito mais a aplicação no sentido, é temperatura, então só precisa de um termômetro. É dimensional, então só precisa de um instrumento. E não é assim.
né? Então, a gente precisa estabelecer requisitos olhando a medição como um processo. Então, capacitação do cara, as condições ambientais, o método, o instrumento, então, o que eu estou medindo. Eu faço sempre a brincadeira do que eu estou medindo. Se eu faço a pergunta, se eu falar para vocês, como é que eu posso medir a extensão territorial brasileira agora? Né? Vou lá no Google, eu acho um número. Esse número é real? Como assim, Neville? Bom, será que se eu medir hoje, medir amanhã, se eu medir à noite, medir amanhã, vai ter diferença? Vai, porque a gente tem um negócio chamado efeito de maré. Então, a partir do momento que eu quero medir a extensão, eu preciso falar na maré tal, no horário tal. Eu preciso especificar tecnicamente as condições de medição. Ou seja, até puxar um item que está na pauta aqui. A medição não é só um detalhe técnico. Exatamente. Não, vai lá e mede. Não, cara. Tem processo aí envolvido, né? Exato. A medição é um processo, né? Então, a ISO trouxe, né, a gestão de processo, a visão de processos, né? Só que a gente ainda não vê a medição como um processo. E, para mim, cara, hoje esse é o maior falha. Ela é encarada como atividade, né? É como uma simples atividade. E muito legal. Isso aí tem a ver também. E é o ponto cego que você falou, entendeu? Porque acaba que essa atividade pode ferrar todo o resto. E eu já estou fazendo medição. Nem olho. O cara pensa, já estou fazendo medição, porque ela é encarada como atividade, mas não é o processo como é. Com tudo isso de paquímetro, você acha que eu não estou fazendo medição? E daí entra no outro item que tá na pauta, e o cara investe no processo, mas não investe na medição, porque ele não investe no processo de medição, na qualificação do operador, na qualificação, no entendimento do requisito do cliente. Tem um monte de coisa que ele tem que investir. Olha que legal. Eu fui numa empresa uma vez, essa história foi acho que 2014 ou 2016. Tava na feira da mecânica, lá em São Paulo, Expo Center Norte. E eles estavam lançando o braço de medição, que era um dispositivo que substituía as tais máquinas tridimensionais, que são caríssimas, que requerem toda uma estrutura, base tridimensional, toda uma complexidade. E aí eu tava conversando com um gerente de qualidade de uma grande empresa lá na linha branca, e o cara tava impressionado com aquilo. Não, isso aqui vai facilitar a nossa vida, que nós vamos ganhar produtividade, que isso aqui vai ser não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ele só esqueceu de perguntar uma coisinha: como é que se comporta esse equipamento? E aí ele comprou, viu as vírgulazinhas na casa lá, falou a mesma vírgula do que eu tenho lá na tridimensional, só que eu vou fazer muito mais rápido, né? E ele precisava controlar um processo que a gente tinha 0,02 milímetros de recurso de precisão, ou seja, o cliente falava se você errar mais do que 0,2 milímetros, afeta meu produto aqui, tá? Ok? Não é aceitável. Não é aceitável, tá? Só que para isso, eu preciso de um equipamento que vai ter variação na terceira casa. Então, se o cliente quer controlar na segunda, o meu processo de medição tem que variar na terceira, né? E aí ele comprou. Na época, $60 mil. Mandou fazer a calibração do tal dispositivo. Primeiro certificado, primeiro relatório que ele tem do comportamento do instrumento, 0,08. 4 vezes maior do que a precisão do que o cliente pedir. Então o cara pegou na empolgação, não, vou ganhar uma baita produtividade. Gastou $80 mil no equipamento que não serve para nada para ele. O equipamento vai ficar obsoleto lá. E que é a pergunta básica que eu falei aqui: qual que é o uso pretendido? Então, cara, a gente não pode ir na afobação, a gente tem que investir no processo, né? Então, isso é... Na metrologia, a emoção não é muito bem-vinda assim, né? Não. Deixa pro podcast. As pessoas emocionadas. Não funciona. Muito bom, né, Neville? E na 9001, o item 9.1 chama-se monitoramento, medição, análise e avaliação. Ou seja, é tudo a mesma coisa, né? Não é isso que tá... Tudo tá no mesmo item, né? Tá tudo fora, tá tudo igual. Sinônimos. São sinônimos, é isso. Sinônimo disso, né, cara? Não, e as empresas entendem, tem que calibrar. Exatamente, mas é diferente. É diferente. Fala um pouquinho disso com a gente. Então, a medição é o ato de medir, né? Coletar um dado ali, eu costumo dizer que a medição é um pedaço de informação do seu processo. Show. Né? Então esse é um ponto. O monitoramento é quando a gente acompanha essas medições ao longo do tempo. Ou seja, eu tenho várias medições e eu vou olhando para todas elas. Isso, e ao longo do tempo. Entendi. Ok? Dentro de condições semelhantes, características semelhantes, né? Eu calibro uma no sol, outro eu calibro na chuva, outro eu calibro com o carro andando. No mesmo contexto, vamos dizer assim, perfeito, né? Então, porque senão o cara tá medindo produto A, produto B, não. Então, você tem uma medição, monitoramento daquela medição ao longo do processo, né? Quando a gente faz a análise, é quando a gente pega esses números e começa a avaliar o que esses números me informam. Começa a estudar aquilo. Isso, tá?
E aí, isso cai lá na introdução da ISO, lá onde ela fala a gente deve buscar tendências, né? Ou seja, a gente tá observando aquilo para aprender algo. Isso, e responder o que você falou aqui no começo do Qualicast. Estamos sob controle ou não estamos sob controle? Temos estabilidade ou não temos estabilidade? Podemos melhorar ou não podemos melhorar? Porque melhorar, que nem você falou, perfeito, que melhorar algo que não está estável significa causar mais variação. Você só tá... Só isso que Você você tá tá fazendo. tentando, você tá... Beleza, a sua intenção é muito boa, mas a ação não tá funcionando. E não vai funcionar. Demi e Schurt já provaram isso há 50 anos atrás. Exato. Entendeu? Não é nada novo do que a gente tá falando aqui, né? Não é nada inovador. Não é, inovação. IA, pra saber. E a avaliação é quando eu pego esse contexto e uso para definir a conformidade. Legal. Então eu vou avaliar se aquilo está de acordo Ou com seja, o requisito. Perfeito. Então eu vou medir, vou monitorar, vou analisar e vou avaliar esse resultado. Então a ISO propõe até a sequência lógica do que você tem que fazer. Ou seja, eu sendo burro achei que era toda a mesma coisa. Então é muito legal, né? E obviamente, como a Mo colocou aqui no requisito, garantindo resultados válidos e confiáveis. Né? E sempre do uso pretendido Adequado ao uso pretendido. Cara, E parece tão básico, né? pois é, parece. E até voltando, né, quando você trouxe que a medição é um processo, né? A própria ISO no requisito 9.1, na linha B, ela diz que métodos para o monitoramento, medição, análise e avaliação são necessários. Então não é só ir lá Não é tentativa. aferir um número, né? Exatamente. Precisa de um método, né? Pra isso. E olha que legal, deixa eu só completar um ponto. Quando a gente vai, por exemplo, uma IATF, que é requisitos automobilísticos, né? Ela é complementada por estudos de características estatísticas. Então, quando eu olho, por exemplo, para ISO, simplesmente uma incerteza no certificado de calibração meio que atende, né? Só que quando eu olho para a IATF, não. Eu tenho que fazer um estudo de RR, por exemplo. Que é e aí o que envolve? Envolve variação da peça, envolve operador, envolve condições ambientais. Então, quando eu faço um estudo de RR, eu estou olhando já para um processo como um todo. O instrumento é uma parte desse processo. Então a gente volta naquilo do uso pretendido. Cara, eu tenho que ter o meu cliente exige a IATF. Então, cara, mudou, entendeu? Expandiu, você tá o buraco é um pouco mais embaixo, né? E um buraco que, eu vou ser bem sincero aqui, se você tá ouvindo aí na sua, você tá uma indústria, e você quer melhorar processo, você deveria entender que esse requisito da IATF ia te ajudar também. Indiferente se você vai atender ou não. Se você quer qualidade, se você quer melhorar resultado, você fazer um estudo estatístico nesse sentido vai te ajudar a ter muito mais visão do que simplesmente um selinho no instrumento. Boa, cara, muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta é muito legal. É muito legal, Neville, porque a gente às vezes é meio nerd, assim, né? Na questão da ISO e tudo mais. Mas eu até queria te perguntar, para a gente começar a construir essa cultura onde a medição ela se torna de fato importante e não apenas uma atividade a ser feita. Como que a gente pode levar isso? O que a gente pode fazer para levar isso para o time de uma maneira mais simples, mais clara, mais prática, para engajar as pessoas mesmo? Eu acho que a primeira coisa é entender que se eles não levarem a medição a sério, vai prejudicar eles. Ou seja, tem para falar de impacto, não de consumo. Isso, exatamente. Tirar né, o termo técnico, não a incerteza, não perfeito, cara, muito tal. Bom. Cara, a gente precisa aprender isso porque a gente tá errando, a gente não sabe onde a gente tá errando. Se a gente entender que a medição não é o problema, a gente já vai entender onde a gente pode ter o problema. Porque se a medição é o problema e eu não sei... Atrás ainda, né? Então, assim, quando eu tenho uma não conformidade numa indústria, alguma coisa, a primeira coisa que eu deveria garantir é que não é o problema de medição. Entendeu? Então, se eu entender que eu tirando a medição, tendo dados confiáveis, né, seguindo válidos, eu já consigo ser mais assertivo, tratando a conformidade de forma mais eficiente, reduzir meu PPM, né, entregar mais valor para o meu cliente. Eu acho que esse é o papo. Porque se eu for discutir como é que eu calculo calibração de termopar, erro... E a gente volta naquela discussão da diretoria lá, né? Eu só queria pro colaborador agora, a gente fica falando uma linguagem que o cara não entende, né, cara? E não vai entender, né? E ele nem precisa... Isso que é legal também, ser o nerd. O cara não precisa entender. Não ele precisa. Ele tem que só fazer o processo que a gente precisa fazer, entendeu? É isso. E assim, aí sim, cara, a tecnologia pode ajudar transformando essa parte mais técnica por trás, mas o cara tem que ter o entendimento que aquilo vai ajudar. Muito bom. Entendeu? Aí sim faz sentido a gente trazer uma tecnologia
para trazer a ligação das coisas que a gente falou, o vínculo com o cliente, adequação ao uso, né? Aí a gente começa a falar de resultado real. E se você precisa dessa tecnologia que o Neville falou, é só você entrar em contato com a gente, que o MetroX ajuda você a resolver esse problema. Compre o MetroX. Compre o MetroX. Esse problema a gente consegue ajudar a resolver. A gente consegue tornar isso uma coisa mais viva para o time, para saber os impactos que estão tendo. E outra, a gente consegue colocar para o time essa adequação ao uso dentro do sistema. É cara. isso aí. Vai ficando mais simples. Então, a gente facilita a sua vida. A gente fez todos os podcasts para chegar nessa parte, eu poder falar isso. Essa é a parte mais importante. Mais importante, se você não comprar o MetroX, você vai crescer verrugas no seu dedo. Isso se você precisar calibrar equipamentos. E sabe o que é legal? Quando a gente conversa com os clientes com a tecnologia, muitas vezes eles criam complicações totalmente desnecessárias. Cara, é assim. muita gambiarra para calibrar as coisas. E aí você fala pro cara, olha só pra essa linha aqui. Se você fizer isso nessa linha, você já resolveu tudo. O cara fica olhando pra você assim, nossa, mas vem um auditor aqui falando que tinha que fazer tudo isso. O auditor traz o método embaixo do braço. Traz. Sempre tem um vilão. Né? Não, essa planilha do cara, essa planilha usa 30 anos, ele falou pra você, a gente sabe disso, entendeu? Mas a gente pode simplificar a sua vida. Uma outra coisa que eu acho que tem muito a ver com a gente quer tornar mais prático, né? É a gente conseguir falar de exemplos reais. Mais do que ficar falando de números, mostrar os números nos exemplos reais. Aqueles exemplos que você trouxe aqui. Né? Quando você consegue mostrar pro cara, olha, mostrar o impacto e falar, ó, dá uma olhada, eu vou te dar um exemplo. E o cara, poxa, é isso que acontece, é isso que acontece. Cara, isso abre a cabeça do cara e fala, a gente não pode pisar na bola aqui. Então, são dicas que eu acho que ajudam, né, o cara a chegar do outro lado aí. Olha que legal, vamos colocar um número com exemplo real aqui para você entender. Quando a gente fala em capacidade do processo, a gente tem um indicador ali muito usado na indústria automobilística, outras indústrias, chamado CPK, né? O famoso índice de capacidade de processo. Se eu pego um processo que tem um CPK infinito, ou seja, um processo perfeito, e eu vou medir esse processo com uma incerteza, vamos chamar de variação para não usar o termo, uma variação em torno de 20% da especificação, eu vou perceber um CPK de 1,33. Por que isso, Neville? Porque a medição tem variação. E o que você enxerga no final do seu resultado é uma combinação da variação da medição com a variação do processo. E às vezes a gente não sabe disso. Né? Exatamente, a gente não sabe disso. E não dá para não enxergar isso. Porque você só manda para o cliente aquilo que você mede. Percebe? Então você está sempre contaminado, entre aspas, por uma variação da medida. Então, escolhe. Você quer entender isso e melhorar o seu processo? Ou você quer fingir que nada está acontecendo? Exatamente. Muito bom, cara. Muito legal. Pô, Neville, cara, o podcast... acho que a gente cumpriu uma boa tarefa nesse podcast aqui, hein? Estamos ficando dentro do tempo, os caras vão amar a gente ali no marketing, que a gente tá ficando dentro do tempo. O Neville se controlou nos pitches, eu nas piadas. Entendeu? Tá. Tá dentro da incerteza. Eu tô me esforçando, pessoal. Mandem elogios. Mas a gente tá dentro, acho que dá pra gente caminhar pro fechamento aqui, né? Vamos lá? Bora. Neville, o que é qualidade real na medição? Qualidade real na medição é entender que a medição é um processo que agrega valor para o seu negócio, agrega valor para a sua cadeia de valor, para a sua jornada do seu cliente. Isso é qualidade real na medição. Muito legal. E é legal que isso conecta demais com essa pauta desse Qualicast, que é a ligação da metrologia com a qualidade. Você da qualidade que não sabia, a metrologia está aí. Nos seus calcanhares. Quer você queira, quer não, entendeu? É sobre isso. Não adianta ignorar, ela não vai deixar de existir. É isso aí, muito legal. Bom, se você veio ouvindo a gente até aqui, eu peço para você acessar o qualicast.com.br, seguir o Qualicast no Instagram, marca seus amigos lá que gostam de qualidade, envie esse podcast pro cara da metrologia, sabe aquele cara que não conversa com você? Manda esse podcast para ele vai gostar. Quem sabe ele não vai te dar bom dia dali para frente, né? E você quiser mandar áudio pra gente, Maurício, participar com a gente com as perguntas, para onde ele manda? 43 99822 0077. Tem um QR Code na tela se você estiver aí no YouTube. Tem também enquete no Spotify, responda a enquete que ajuda a direcionar o conteúdo que você vai ouvir aqui. Então, se você gosta do nosso conteúdo, responda. Se você não gosta, responda. Entendeu? É igual no YouTube. Se você não gosta, a gente vai lá e nos ofenda. Tá tudo bem pra mim. Tudo que eu não quero é indiferença. Somos carentes. Entendeu? A gente quer. A gente assume. Perto da gente. Mas a nossa comunidade, graças a Deus, interage bastante. Então, Neville Fusco no LinkedIn. Isso. Deixa eu deixar uma dica aqui. Se você quer entender um pouquinho mais essa questão do processo de medição, tem um Qualicast da 2012.
Muito legal. que a gente fez aqui, Sim. onde a gente aproveita um pouquinho mais sobre esse entendimento que Perfeito, complementa com o que a gente falou aqui um pouquinho hoje. Então vai lá, caça um pouquinho do Qualicast lá, Isso. acha lá que a gente tem um conteúdo muito legal sobre isso. Vou dar mais uma dica. Se você quer mais podcast sobre metrologia e você digitar Neville aí no Qualicast, ele tem um monte de podcast. Todos são sobre No blog da metrologia. metrologia No também. blog da metrologia. Tem curso no Saber Gestão. Isso aí. Então, cara, procura o Neville Fusco, que ele é ele é o papa da nossa metrologia. Pelo amor de Deus. Amém. Não Então, fala isso. e Neville Fusco nas redes sociais, Isso a aí. Monize Carla e o Jason AB, e você pode seguir o Qualicast também. Monize, muito obrigado por estar com a gente aqui. Tamo junto. Tamo junto, obrigado, Nevilão. Bora, meu querido, até a próxima. Ó, o Marquinho e o Vitão que estão gravando com a gente aqui nessa tarde vazia. Eu queria agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Vou terminar com uma frase que ajuda a inspirar a gente que acredita na qualidade real, na metrologia real. Vamos lá. Uma medição precisa vale mais do que 1000 opiniões de especialistas. Gracie Hopper. Valeu. Até mais. Tchau. Qualicast, podcast número 1 sobre qualidade, excelência e gestão.